Boa noite a todos. Hoje me coube falar um pouco com vocês sobre uma das curas de Jesus, o cego de Betsaida. E vamos, para quem não conhece a história, para quem não conhece essa passagem, vamos relembrá-la. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. E mandou para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Eu gostaria de propor nessa noite algumas reflexões mais profundas sobre essa passagem do Evangelho, para a gente entender um pouco mais do que o evangelista queria dizer. Mais aspectos que muitas vezes passam desapercebidos a nós, aspectos que passam desapercebidos aos nossos olhos. Então a gente vai analisar frase a frase. A gente tem um tempinho, então vamos tentar analisar juntos. Betsaida, naquele tempo, nos tempos onde Jesus andou sobre a terra, haviam pequenas aldeias, e as aldeias eram realmente pequenas. Elas tinham 10, 20, 15 e 50 moradias, e eram pequenas moradias, e todo mundo conhecia todo mundo. Betsaida significa casa de pesca. Essa aldeia é uma pequena aldeia que ficava ao norte do Mar da Galileia, bem ali acima de Jerusalém, indo para o norte. Então Jesus andou muito por ali, naquela região. E quando ele chega a Betsaida, a gente vê que ele chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogavam que lhe tocasse. Vamos chamar a atenção aqui para esses agentes ocultos, que quando a gente lê essa passagem no Evangelho, fica desapercebido, que são estes que trouxeram este cego até Jesus. A gente acaba nem percebendo que eram algumas pessoas, e o evangelista ele não destaca quantos eram, mas eram mais de um, porque trouxeram. Então, esses que interveram por este cego eram mais de um. E eu gostaria de gostaria de destacar esse gesto de solidariedade de alguns amigos que conduzem o cego pedindo auxílio do Senhor. Eu não pude deixar de pensar em nós, aqui como encarnados e como cristãos que somos, quando nós fazemos isso também. Quando nós vamos à casa de um enfermo, ou quando um amigo nosso está deprimido, ou quando uma pessoa próxima a nós, um vizinho, está passando por alguma necessidade, e nós fazemos uma prece por ele. E nós vamos até onde está essa pessoa e passamos algum tempo com ele. Dedicamos alguns minutos da nossa vida ou do nosso dia para estar junto dele. Por quê? Porque nesse momento ele precisa. E nesse momento, nessa atitude, nesse contexto, quem é que está se destacando é o enfermo, é o assistido. E nós estamos lá simplesmente como aqueles que tentam aproximar aquela pessoa mais próxima de uma corrente do bem ou de um auxílio do bem. E estes amigos, deste cego, porque não foi, aqui o evangelista não fala que ele tentou, que ele foi atrás de Jesus, mas que trouxeram. Então, o que a gente pode
deduzir é que ele estava com esse problema, né, de saúde, de falta de visão, mas ele não estava se mexendo. Então os amigos intercederam por ele, foram até lá. Então, muitas vezes nós fazemos isso quando nossos amigos ou os nossos conhecidos estão deprê. E a gente está tentando fazer alguma coisa, intercedendo por eles. São criaturas humanas, anônimas no texto evangélico, que agem como intercessores junto ao Senhor. Então, quando nós fazemos aquela prece, Pai, olha por esse irmão, olha por esse seu filho. Então, nós estamos agindo como estas figuras anônimas, que estão intercedendo para que Jesus possa ajudá-lo, para que o nosso Pai, para que Deus possa enviar seus benfeitores para ajudá-lo. São espíritos benevolentes, identificados com a mensagem de amor, que nos ensinam como ajustar a própria vida ao trabalho de cooperação e de caridade. Aqui há algo importante. Mesmo que sejam figuras anônimas, mesmo que eles não sejam destacados no texto evangélico, aqui uma análise interessante. São espíritos benevolentes, identificados com a mensagem de amor. Então eles estavam em sintonia com a mensagem de amor. Quando nós fazemos isso, quando nós dispomos de um pouco do nosso tempo para auxiliar alguém, nós estamos entrando em sintonia com essa mensagem de amor, se aproximando um pouco mais desse amor sublime que rodeia o universo na figura de Cristo, rodeia o nosso globo na figura de Jesus, do Cristo, que nos ensinam como ajustar a própria vida ao trabalho de cooperação e de caridade. Então, esse momento que nós passamos ali, a gente pode ajustar para que ele faça parte da nossa vida, para que nós sejamos benevolentes e tenhamos isso por mais tempo na nossa vida, não só aqueles minutinhos que nós vamos fazer isso, mas que nós consigamos interiorizar e trazer isso para o nosso dia a dia, para todas as nossas ações, independente se é simplesmente indo velar por alguém, ou no nosso trabalho, ou com nossos amigos, ou com nossa família. Aí é onde eu ajusto o meu trabalho de cooperação e de caridade à minha própria vida. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para esses que fazem isso, que se aproximam um pouco dessa proposta de amor, tentam se sintonizar um pouquinho, os benfeitores espirituais nos trazem alguns recados, né? Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é que podereis temer? Se você assistiu por alguém e teve essa proximidade com o amor, com esse fogo divino que emana de você, que emana do universo, o que você pode temer? A caridade já está começando a se manifestar dentro de ti. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Então é interessante isso. Se tendes amor, o meu tesouro será colocado onde o verme e a ferrugem não conseguem atacar, não conseguem chegar. Então, eu estou separando algo dentro de mim, ou algo na minha encarnação, na minha vida, que provavelmente será a felicidade, para um local onde as mazelas do tempo, as mazelas da matéria não vão conseguir chegar, esses vermes e a ferrugem não vai conseguir atingir. Então é onde eu vou conseguir estar estabelecido na minha felicidade, no meu equilíbrio. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Essa
comparação que esse Espírito traz no Evangelho é interessante. Igual pássaro, você alcançou voo e você já nem lembra da terra. A gente vai se desvencilhando dessas amarras materiais que nós sabemos que criamos no nosso dia a dia, e não digo só de coisas, amarras materiais que nós criamos em nossa mente no dia a dia, e coisas que nós nos apegamos, e nós vamos nos desvencilhando disso toda vez que nós nos aproximamos do amor, toda vez que nós estamos lá intercedendo por alguém, trabalhando por alguém, trabalhando pelo Cristo. Então eu já estou como um pássaro, estou me desvencilhando dia a dia dessas amarras que me prendem, e eu estou começando a alçar voos mais altos. Vamos passar para uma segunda parte. E rogavam-lhe que lhe tocasse. Aqui eu gostaria de falar do valor da intercessão, né? A gente falou sobre intervir, sobre chegar, sobre acolher esse irmão, ou dedicar um pouco do seu tempo para essas pessoas. E o valor da intercessão. Fundamentados na fé raciocinada, os anônimos benfeitores rogavam a Jesus que tocasse aquele companheiro destituído de visão. Por que eles fizeram isso? Essa passagem, né, essa cura que o evangelista narra, já aconteceu mais posteriormente. Então, a fama de Jesus, que ele curava os doentes, que ele acolhia os aflitos, isso já estava se divulgando em toda aquela região. Jesus já era conhecido, multidões o seguiam. Então, por que esses benfeitores pediram para que ele tocasse? Para que tocasse aquele cego? Porque eles conheciam a fama de Jesus, né? Então, eles estavam querendo o bem daquele cego, porque Jesus poderia operar, né? Jesus falou: levanta-te e anda, pegue sua maca e vá até a sua casa. Ou simplesmente tocou a vestes de Jesus e foi curada, né? Então Jesus tinha isso com ele. O exemplo é elucidativo para todos nós que atuamos na seara espírita. Perante a criatura em sofrimento, temos o dever cristão de consolá-la. Aqui o valor da intercessão. A gente vai pedir auxílio para o nosso Mestre, para Jesus, para a espiritualidade, para o nosso Pai. Mas, como nós, espíritas, já não podemos alegar desconhecimento de muitas coisas, e ele traz mais uma aqui. O exemplo é elucidativo para todos nós que atuamos na seara espírita. Perante a criatura em sofrimento, temos o dever cristão de consolá-la. Consolá-la com a prece, consolá-la com nossos melhores sentimentos, com as nossas melhores atitudes, com o nosso tempo, com o nosso esforço. Claro, isso é o esforço de cada um, o limite de cada um de nós sabe o seu limite, conhece o seu limite. E nós sabemos até onde podemos ir. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Interessante aqui, né? Eu mencionei agora há pouco que Jesus não precisava pegar pela mão. Ele podia falar: levanta-te e anda. Você está curado, você está salvo. Ou simplesmente tocar. Mas o que ele fez? Ele pegou aquele cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Então eu fiquei pensando, por que o evangelista iria colocar isso? Por que ele iria escrever isso simplesmente porque Jesus fez isso naquele momento? Nós sabemos que todo o evangelho ele é muito mais profundo que simplesmente a letra que está escrito lá. Então a gente vai ter que buscar um pouco além do que está aqui. Tomando o cego pela mão. Então essa atitude que ele teve, ela tem um significado. Ele levou-o para fora da aldeia. Vamos lá. Algum tempo atrás, nós
fizemos uma palestra aqui na casa chamada Formas Pensamento. E nós já ouvimos de outros palestrantes aqui que nós criamos com nossos pensamentos. Algo interessante eu encontrei no livro A Imensidão dos Sentidos, de Hamed. E ele fala o seguinte: pensamentos, ideias, conceitos e autoavaliações, positivos ou negativos, são elementos dinâmicos de indução e influenciam nosso halo mental, formando realidades energéticas. Vamos lá. O que Hamed quis dizer com isso? Tudo o que eu penso, todas as ideias que estão dentro de mim, os conceitos, as avaliações, as emoções, os sentimentos, tudo isso forma um halo mental que forma realidade energética ao meu redor. E continuando, através do princípio da repercussão, então, através da emanação, exteriorizamos essas formas pensamento que na realidade não ficam sepultadas lá dentro de nós, no nosso inconsciente, mas se encontram na borda de nossa aura espiritual. Isso quer dizer, se encontram ao nosso redor. Constroem o nosso mundo íntimo e o nosso mundo exterior. O nosso mundo exterior, aquilo que nós somos, é um reflexo do nosso mundo íntimo. Então isso, levando isso em consideração, vamos voltar aqui. Tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então Jesus, eu analiso dessa forma, tá? É a minha interpretação. Jesus pegou o cego pela mão e tirou ele dessas formas que estavam ao seu redor, dessa construção que vinha há muito tempo. Há quanto tempo aquele cego estava construindo essas formas mentais ao seu redor? Essa construção era de quanto tempo? E era, na verdade, uma verdadeira aldeia. Era uma construção gigantesca ao redor daquele espírito encarnado. E Jesus pega e tira ele de lá. Então ele tira ele dessa aldeia, tira ele desse momento. E ele leva para fora, então a aldeia ficou. E é claro que a gente consegue imaginar que a presença do mestre, essa aldeia, ela ia demorar um pouquinho para ser construída de novo, Então Jesus teria um tempo para conversar ou para fazer algo por aquele espírito, por aquele cego. E aí a gente traz mais uma, que é: e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa, e levantando ele os olhos disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. É bem interessante aqui. Então, esse primeiro momento, Jesus o acolheu e tirou ele da aldeia, tirou ele daquelas viciações mentais. E agora, Jesus precisou intervir um pouco mais. Vamos destacar duas coisas aqui, uma coisa. O método de cura. Jesus conseguia curar um paralítico sem precisar tocar. Levanta-te e anda, pega a tua maca e vai até a sua casa. E assim ele fez. Por que ele precisou disso? Porque muitas vezes nosso corpo precisa. Às vezes as pessoas procuram meios espirituais, espiritualistas, sem procurar os meios para o corpo também. Então, isso aqui chama necessidade para que nós lembremos do nosso corpo, a vigilância para o nosso corpo. Isso eu quero dizer, a consulta médica, a orientação de um profissional especializado na matéria, porque nós estamos encarnados, estamos na matéria. Precisamos dessa orientação também. Mas ele fala que o uso da saliva indica que a enfermidade daquele companheiro exigia, por suas características, uma providência de ordem bastante material. Então, Jesus ajudou ele com a psicosfera que estava ao seu redor, tirou ele daquilo, mas aquele caso exigia muito mais, exigia também um tratamento de ordem material. E nós encontramos dois aspectos: a saliva e a imposição de mãos, que está descrito aqui no texto.
Na casa espírita, nas casas espíritas, normalmente nós encontramos isso. Não saliva, tá, gente? Porque nós sabemos que nós não somos Jesus, né? Nós sabemos que nós precisamos preservar a higiene, então ninguém vai passar saliva em ninguém, não se preocupe. Mas os passes magnéticos, a imposição de mãos, isso é algo que nós aprendemos com o Mestre e estamos desenvolvendo a cada instante, a cada momento dos estudos da doutrina. Então, isso é alguma coisa que nós podemos ajudar. Então, essa passagem nos fala da importância desses passes sinceros, dessa doação e troca de energia que nós conseguimos receber. Muitas vezes, eu digo aqui da casa espírita, mas estar com alguém, conversar com alguém, aconchegar, né, afagar alguém que necessita, isso é uma troca de energia também, isso é uma imposição de mãos também. Você está trocando energias que, se você tiver com boa intenção, a espiritualidade vai estar do teu lado, porque você vai estar intercedendo por ela, e a troca de energia vai ser tão boa, ou melhor que a de Jesus. Não vou dizer melhor que a de Jesus, né, porque é complicado, mas tão boa quanto a dele, porque ele falou que a gente poderia fazer o que ele faz, e muito mais. Então essa é a importância desse outro aspecto, né, que Jesus quis colocar, o evangelista quis colocar nessa passagem. E aí, depois, tornou a pôr-lhes a mão nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Eu vou voltar porque eu esqueci de mencionar algo importante aqui. Ele via, mas ele não via com nitidez. Ele via homens como árvores. Então, é igual, eu sou míope, né? Então eu vejo algumas coisas ao longe como árvores mesmo, eu não sei o que é. Então, esse cego, né, recebeu esse auxílio, tirando da aldeia, recebeu essa energia, né, material que Jesus doa através do seu magnetismo, mas mesmo assim ele ainda não conseguia ver. Então, ele começa a enxergar, mas ainda não chegou lá. Então as coisas estão se resolvendo dentro da mente dele. Ele não buscou auxílio por si só, ele foi trazido, uma intercessão. Mas nesse momento a gente começa a entender que agora ele começa a buscar esse auxílio também. Ele começa a buscar. Então, como ele está começando, ele ainda não conseguiu ver nitidamente. Então ele vê como um borrão. E aqui ele já via ao longe e distintamente. Algo interessante a gente analisar nessa passagem. Via ao longe e distintamente. Ele via com profundidade e com nitidez. É assim que nós vemos, e assim que nós começamos a perceber, quando a gente começa a estudar a nós mesmos, começa a olhar para dentro de nós, e a gente começa a ver tanto dentro de nós quanto ao longe, com profundidade e com nitidez. Então, quando ele começou a fazer isso, ele começou a ter discernimento e começou a compreender. Isso quer dizer, tudo aquilo que ele tinha, ele já estava começando a compreender o porquê ele tinha. O discernimento que aquilo, muitas vezes, é ocasionado por ele mesmo. Ele mesmo ocasionava aquilo para a vida dele. Então ele começou a ter discernimento e compreensão. Mas agora entra algo que eu gostei demais nessa passagem. E mandou-o para sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Gente, isso é um paradoxo. Como eu vou para casa e eu não vou entrar na aldeia? Se a casa está na aldeia. Então, como eu disse, nós precisamos olhar esses relatos dos evangelistas no Novo Testamento e tirar os ensinamentos espirituais, sabendo que Jesus não veio com uma missão simples de simplesmente colocar um livro para todos seguirem. Ele veio nos mostrar ensinamentos que não têm tempo, que não têm
que são atemporais. Então, são ensinamentos que vão ao Espírito, que são eternos. Então, essa passagem, essa frase, me faz refletir ainda mais sobre isso. Então, se é para que ele volte para casa, mas não entre na aldeia, é para que ele não volte àquela atmosfera mental que ele estava. É para que ele não volte a ter aqueles pensamentos, para que ele não construa aquilo novamente, porque aquilo lá o influenciava. Então ele vai voltar para casa, mas ele não vai entrar na aldeia, ele não vai mais entrar aquilo lá vai desaparecer. E a interpretação espírita da cura do cego de Betsaida nos faz recordar Saulo de Tarso, que, ao encontrar o Cristo na estrada de Damasco, precisou perder temporariamente a visão física para que pudesse enxergar as claridades espirituais. Muito semelhante. Saulo ficou cego, né? E Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, ele narra belíssimamente essa passagem. Aqueles 3 dias em Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Sua personalidade dinâmica, de Saulo de Tarso, havia estabelecido uma trégua às atividades mundanas para examinar os erros do passado, tudo aquilo que ele havia cometido, as dificuldades do presente, agora ele estava cego, e as realizações do futuro, porque nós sabemos, né, e quem leu o livro Paulo e Estevão, sabe que ele veio com uma missão magnífica, uma missão linda, e é claro, ele precisava fazer essas realizações no futuro, precisava ajustar-se à inelutável reforma do seu eu. Ele que veio com essa proposta de realizações lá, né, enviado por amigos espirituais, veio com essa proposta, mas errou muito no seu passado, e estava com umas dificuldades nesse presente. Ele precisava fazer uma reforma do seu eu, ele precisava transformar, por isso que ele precisou daquele choque, ele precisou sair daquela aldeia, ele precisou sair daquilo que ele estava, para transformar o seu eu. Então, meus amigos, chega um momento em que a gente precisa pensar o seguinte: chega um momento na minha vida em que eu preciso deixar que Jesus entre na minha Betsaida, entre na minha aldeia, me tire de lá, e que nós possamos ficar fora dela, e nós não querermos voltar para ela, não voltar para as nossas Betsaidas, tá? Então essa é a minha interpretação dessa passagem do Evangelho. Eu espero que vocês tenham me acompanhado e tenham gostado. Essas são as bibliografias que eu utilizei, e uma boa noite a todos e um bom trabalho.